Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Reiniciando os trabalhos relativos à sessão do dia 15 de setembro de 2020, sessão iniciada às 14 horas. Vamos dar continuidade com o item 52, recorrente Solave Serviços. Relator Cleócio Nunes. Vai, Cleócio. Muito bem, então, dar início realmente recorrente aqui à Solave. Esse caso, como eu havia falado, presidente e demais membros do colegiado, é um caso com uma certa dose de polêmica. Então, eu proponho, presidente, que eu leia o voto na sua integralidade, o relatório e o voto, e, em havendo dúvidas, só interromper que eu vou esclarecendo aquilo que eu tiver de coro. O que eu não tiver, tem que consultar o processo. Bem, trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 5ª turma da DRJ de Curitiba, que julgou improcedente manifestação de inconformidade oferecida pela contribuinte. O caso versa sobre exclusão da empresa optante pela prática de atividade vedada, nos termos do artigo 17.12 da Lei Complementar 123, de 2006, qual seja, cessão ou locação de mão de obra. Conforme o parecer para a exclusão do Simples Nacional, de folhas 2 e 7, a recorrente prestaria serviços de locação de mão de obra à empresa Quality Lavanderia Limitada, que pertenceria ao mesmo grupo. Aduz ainda ao parecer que a alegada infração legal foi descoberta a partir de fiscalização do Ministério Público do Trabalho, junto às citadas empresas. Com base nos achados daquela investigação, foi possível concluir a prática da atividade vedada. Na esteira do citado parecer, foi expedido o ato declaratório executivo, número 4, de 2016, determinando a exclusão da recorrente do regime do Simples, com efeitos retroativos a partir de 1º de junho de 2010. Veja-se a transcrição do ADE. Eu transcrevo aqui o ADE, mas eu vou direto ao ponto, da exclusão, que é o artigo 1º, que diz, excluída, a empresa fica excluída do regime do Simples, em virtude de ter prestado serviços mediante cessão de mão de obra, conforme disposto no parecer lavrado em 26 de janeiro de 2016, constante, seria aqui do processo administrativo número tal. É importante destacar esse parecer de 26 de janeiro de 2016 e a motivação da exclusão, que foi a cessão de mão de obra. Bem, agora digo eu. A recorrente foi dissolvida em 23 de 7 de 2013, conforme atesta o documento de folhas 18. Por isso, não foi possível efetivar-se sua exclusão no portal do Simples, razão pela qual foi dispensado o registro no mencionado portal. Me refiro aqui ao portal na internet, portal do Simples na internet. Anote-se que, em virtude da dissolução da sociedade, a responsabilidade pelos créditos tributários apurados foi transferida para a sócia Valesca Antônio Viana, como é possível se entender do documento de folha 74. As folhas 24 e 73 consta a impugnação da empresa, acompanhada de documentos, insurgindo-se contra o ato de exclusão. Sustentou, em síntese, que nunca praticou cessão de mão de obra e que os serviços prestados pela empresa sempre foram de lavanderia em hospitais e hotéis, sendo que, em alguns casos, os serviços eram prestados no local do contratante. Em reforço a essa tese, alegou que o arquivamento dos inquéritos civis instaurados pelo Ministério Público do Trabalho demonstraram que, no caso, inexistiu a prática de cessão de mão de obra pela recorrente, mas a formação de grupo econômico para o cumprimento de finalidades contratuais comuns. Alegou também que não foi possível atender aos pedidos da fiscalização tributária de entrega dos contratos e notas fiscais entre a recorrente e a empresa Quality, por causa do tempo decorrido, pois já havia ultrapassado o prazo legal para a guarda desse tipo de documentação. Quanto à responsabilidade solidária da sócia-gerente,
explicou que esta ingressou na sociedade depois das supostas práticas de cessão de mão de obra e que eventual responsabilidade pelo crédito tributário deveria incidir a partir da data de seu ingresso na sociedade e não desde a constatação de eventual infração. A DRJ julgou improcedente a impugnação por entender, em resumo, que ficou comprovada a prática de cessão de mão de obra realizada pela recorrente. Para tanto, argumentou que os relatos dos fiscais do trabalho constituem prova suficiente para essa conclusão. Além disso, instada a trazer os contratos com a empresa Quality, a recorrente alegou não mais possuí-los, em razão da dissolução da sociedade, e o tempo decorrido entre as possíveis contratações e a intimação. Acrescentou a DRJ que foram encontradas nas escriturações fiscais da recorrente transferências recebidas da empresa Quality. Quality, aqui está invertido. Quality. Concluiu, portanto, que o contexto probatório indicava a ocorrência da prática de cessão de mão de obra. A recorrente interpôs o recurso voluntário de folhas tais, praticamente reiterando os argumentos da impugnação, especialmente o fato de que o arquivamento dos inquéritos civis pelo MPT demonstra que não houve a alegada cessão de mão de obra que ensejou a exclusão da contribuinte do regime do Simples. Conforme argumenta, o MPT entendeu que havia formação de grupo econômico e não exatamente cessão de mão de obra entre as empresas do grupo. Finaliza alegando que as fiscalizações realizadas pelo MPT ocorreram há mais de 5 anos em relação à exclusão do Simples. Pede a distribuição do presente recurso por conexão aos processos números tais e tais, que tem por objeto a cobrança do crédito tributário decorrente do ADE. Pleiteia ainda a produção de provas e o provimento do recurso. Registre-se que a cobrança do crédito tributário é objeto dos processos que são exatamente os que eu mencionei anteriormente. No presente processo, discute-se tão somente a legalidade do ADE. Então, o objeto desse processo aqui não é a cobrança do crédito, é só a legalidade do ADE. O despacho de folhas 188 informa que em 7 de 2 de 2018, este processo foi desapensado do processo número tal. E as folhas 189, há a informação de que a contribuinte desistiu de recorrer da cobrança do crédito tributário, tendo aderido ao PERT. O processo foi distribuído para a minha relatoria e este é o relatório. Pode ir para o voto, Jéssica. Bom, sobre a admissibilidade do recurso, o recurso é tempestivo, matéria de competência, regularidade processual está em ordem, e por esse motivo eu estou conhecendo do recurso. No mérito, o item 2.1 vai tratar da invalidade do ADE por vício formal. Trata-se de recurso voluntário contra a decisão da RJ de Curitiba que, em síntese, manteve o ADE número 4 de 2016, que excluiu a recorrente do regime tributário do Simples Nacional, por entender que a empresa exerceu nos anos de 2010 e 2011 atividade vedada, qual seja, cessão de mão de obra, o que não é permitido pelo artigo 1712 da Lei Complementar 123. Por tratar da prática de atividade vedada, de acordo com o ADE, a exclusão retroage na forma dos artigos 29, 30 e 31 da Lei Complementar 123. A questão central do presente processo, conforme o relatório, é a legalidade do ADE. A exigibilidade do crédito tributário é objeto de outros processos e, conforme informação colhida nos autos, teria sido objeto de regularização fiscal pelo PERT. Sobre esta informação, esclareça-se desde logo que eventual parcelamento ou qualquer outra forma de regularidade do crédito tributário não é prejudicial à questão remanescente nestes autos. O ADE é ato praticado pela administração tributária que exclui o contribuinte do regime fiscal simplificado. Eventual crédito tributário decorrente do ato de exclusão é dependente da confirmação ou não da legalidade do ato executivo, e não o contrário. Assim, ainda que a contribuinte tenha quitado o crédito tributário decorrente, isso não significa que tenha aceitado a validade do ato de exclusão. Frise-se
que as razões que podem levar o contribuinte a regularizar créditos tributários não são, necessariamente, o reconhecimento da validade do crédito ou da incidência de normas legais sobre a sua conduta, mas simplesmente estratégias que fazem parte da gestão de sua relação com o fisco. E aqui eu até cito um livro de minha autoria que eu trato desse tema. Daí porque o contribuinte poderá aderir a programas de parcelamento e discutir, se for o caso, a legalidade da própria dívida tributária que decidiu parcelar, desde que possua, obviamente, uma causa jurídica para tanto. É possível, conforme já decidiu o STJ, discutir em juízo a dívida tributária parcelada, ainda que se trate de matéria de fato. Isso ocorre quando houver nulidade sobre os fatos que constituem a dívida parcelada. Nesse sentido, é o tema 375 de recursos repetitivos do STJ, cujo caso representativo da controvérsia possui a seguinte ementa, e aqui eu transcrevo a ementa, mas o ponto saliente é o item 5, que tem o seguinte: a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. E aqui, na outra parte grifada, no entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorrer defeito causador de nulidade do ato jurídico. E agora, digo eu, como se vê, o parcelamento da dívida tributária não é um ato jurídico sacramental, insuscetível de discussões futuras, especialmente se ficar evidenciada a ilegalidade no ato que deu origem ao crédito tributário. Registre-se, porque é relevante, nestes autos apenas foi dada notícia, por agente administrativo, de que a empresa desistiu de recurso que discutia a exigibilidade do crédito tributário, porque ingressou no PET, não havendo certeza absoluta de que o parcelamento foi efetivamente realizado. Dito de outro modo, não há nenhuma prova documental da celebração do parcelamento. Feito esse esclarecimento, o caso dos autos trata da insurgência da recorrente contra a decisão da DRJ, que validou o ADE em questão, sob o fundamento de que o contexto probatório entre aspas, teria comprovado que a empresa realizou a atividade vedada de cessão de mão de obra, o que acarretou sua exclusão do Simples Nacional. Saliente-se, desde logo, que o presente processo possui falhas de instrução que dificultam a conclusão de questões relevantes para a sua solução jurídica. Note-se que o processo inicia com um parecer para a exclusão do Simples Nacional, datado de 26 de janeiro de 2016, e que não menciona em nenhuma de suas 6 laudas quando teria se iniciado a fiscalização tributária. Informa que fiscais do Ministério do Trabalho teriam auditado a empresa sobre eventuais infrações trabalhistas entre maio e junho de 2010. Mas não se sabe se a fiscalização tributária que levou à exclusão ocorreu no próprio ano de 2016, em que o relatório foi assinado, ou se em período anterior. Diante do fato de ter sido assinado em janeiro de 2016, pode-se presumir que tenha iniciado ao menos em 2015, mas não se sabe precisar a data. Com a omissão no texto do documento e a ausência de cópias dos termos de intimação fiscal, que teriam sido expedidos para se exigir da empresa informações e diligências, maculam o relatório e, consequentemente, o ADE. Isso porque deve-se considerar a hipótese, inclusive suscitada pela recorrente, de que houve decadência do direito de se auditar a empresa referente a exigências fiscais do ano de 2010. Nesse sentido, dispõe o artigo 95, parágrafo único do CTN, que eu reproduzo aqui o dispositivo de conhecimento de todos. A menção a prazo prescricional contida no parágrafo único do citado dispositivo não é de boa técnica. Para fazer sentido com a exigência da guarda obrigatória pelo contribuinte dos documentos fiscais e comerciais, o instituto em questão só poderá ser a decadência e não a prescrição. Isso porque só há necessidade de verificação desses documentos por parte da Fazenda para constituir o crédito tributário.
Depois que este é constituído, conta-se o prazo para prescrição, não havendo mais necessidade do exame de tais documentos. Nesse sentido, é a opinião de Luciano Amaro, quando escreve o seguinte, e aqui eu transcrevo as lições do distinto professor. Como se sabe, a decadência no direito tributário possui duas regras. Uma, a do artigo 150, parágrafo 4º, e a outra, incerta no artigo 173, ambos do CTN. Por entendimento jurisprudencial, aplica-se a regra do primeiro dispositivo nos casos de lançamento por homologação em que houve o pagamento provisório do crédito tributário, que foi declarado, porém subsistem diferenças não recolhidas e que a Fazenda pretende cobrar. Neste caso, o prazo decadencial de 5 anos inicia a sua contagem a partir da data da ocorrência do fato gerador. Quando, ao contrário, não houver pagamento, mesmo em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, será aplicada a regra do artigo 1731 do CTN, que prevê o termo inicial do prazo a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado. A modalidade de lançamento dos tributos sujeitos ao Simples é por homologação. Mas, no caso dos autos, em razão das omissões dos documentos fiscalizatórios juntados, não se sabe qual seria o termo inicial do citado prazo, pois é ignorado o fato se houve ou não pagamento de tributos, e nem se sabe ao certo quando a fiscalização tributária teve início. Assim, a dúvida decorrente das falhas na instrução processual militam em favor da recorrente. Baixar o processo em diligência para se apurar a efetividade das datas em que iniciaram-se os trabalhos fiscalizatórios não sana o vício formal do relatório de fiscalização, que não poderia, em razão dessa omissão relevante, embasar o ADE. Por tais motivos, considerando a data da assinatura do relatório, 26/1/2016, e o período em que foram constatadas as infrações, maio e junho de 2010, passaram-se mais de 5 anos na forma da contagem do prazo do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Isso implica no reconhecimento da decadência do direito de fiscalizar a contribuinte, ou exigir-lhe a entrega de documentos comerciais ou fiscais para serem auditados. Com fundamento nesses motivos, conheço a invalidade do ADE por ter se embasado em relatório de fiscalização que não esclarece o período em que teve início o procedimento fiscalizatório tributário, especialmente quando relata que os fatos teriam acontecido no período em que a contribuinte não poderia mais ser fiscalizada, por força da decadência. Bem, então, presidente, primeiro ponto do meu voto é reconhecendo a invalidade do ADE por ele ter se baseado num relatório de fiscalização que sequer diz a data em que iniciou a fiscalização tributária e leva em consideração tão somente fiscalizações que aconteceram na empresa pelo Ministério do Trabalho e que teriam chegado à conclusão que a empresa fez cessão de mão de obra. E aí, como ela depois mais adiante vai ter um outro ponto que eu vou analisar essa questão, ela não entregou documentos, etc., pelo contexto probatório, entendeu-se que era o caso de excluí-la do Simples por esse motivo, a cessão de mão de obra. Esse caso, você está reconhecendo a decadência da emissão do ADE, no caso? Não, eu estou reconhecendo a decadência do direito de a Fazenda Pública inspecionar os livros comerciais e fiscais da empresa, porque o relatório de fiscalização, e esse é o problema, ele é de 2016, e relata que teriam acontecido infrações em 2010 e 2011. E aí, como eu não sei exatamente quando se deu o início dessa fiscalização tributária, essa dúvida milita em favor da contribuinte. Eu estive analisando um caso que não está na pauta dessa sessão, que eu me deparei com uma situação, e aí me fez refletir um pouco sobre a questão da decadência em face dos atos declaratórios, né? Só que aquele caso ali no meu caso era de excesso de receita bruta, então tinha um ano que aí a partir do ano seguinte determinaria a exclusão, só no ano subsequente.
E aí, no ano subsequente, ele já não teria mais nenhum efeito. Nesse caso, o processo dormiu na gaveta da própria Receita e foi proclamado um ato declaratório muito tempo, 8 anos depois, ou 6 anos, 7 anos depois do lançamento que reconheceu e que identificou uma receita bruta muito alta. E aí eu analisei aquele caso e vou trazer mais adiante uma solução de que, nesse caso, tem que se fixar um prazo decadencial para o ADE também, embora a lei não o diga, porque o que o ADE faz? Ele altera o regime tributário. O regime de apuração. E se o regime de apuração está definitivamente constituído, com base 150, não haveria que... Ele não poderia produzir efeito. E se ele não pode produzir efeito naquele ano, no ano seguinte, nesse meu caso, não teria, porque no outro ano ele já estaria, digamos, dentro dos limites de receita. Então ele não estaria excluído e continuaria. É uma discussão nova, realmente. É por isso que me chamou a atenção se você estava declarando... Mas só que aqui é uma situação de fato que se ele exerce uma atividade, aí ele poderia até projetar esse efeito por um ano. Porque aqui ele está projetando para a partir de junho de 2010, correto? Uhum. Vamos dizer que ele apurando o fato, ele poderia, desconsiderado 5 anos, ser projetado para janeiro de 2011, ou sei lá, qualquer coisa assim, ou 2012. Então, poderia ter nuances. Por isso que eu te perguntei se era esse o caso. Eu não analisei, presidente, nessa perspectiva aí desse caso. Você fala da decadência, então eu entendi. Porque a decadência do direito de examinar, eu não sei se ele pode considerar. É o direito de apurar, né? Pois é, mas assim, veja, a Fazenda tem que ter um limite temporal para poder analisar livros fiscais e comerciais do contribuinte. Eu creio que esse prazo está bem definido no 195. Mas eu acho que aí, Clécio, eu vou dar a palavra para o Gustavo já, mas, assim, uma coisa é o contribuinte dizer assim, olha, a fiscalização chegar 6 anos depois. E diz, olha, eu não tenho mais os livros. E é o direito do contribuinte, baseado no prazo decadencial de guarda dele e tal. Agora, ele tem os livros e a fiscalização examina, eu não acho que há uma vedação dele examinar. A questão a vedação é para ele constituir. Mas a hipótese é exatamente essa primeira que você falou, presidente. A fiscalização pediu os livros para a empresa disse, eu não tenho mais os livros, porque eu não estou mais obrigado a tê-los. Entendi. Porque decorreu o prazo de 5 anos. Ela não entregou. Entendi. Ela estaria amparada, vamos dizer, eventualmente numa decadência do... Se nós tivéssemos a data de quando começou essa fiscalização, até nós poderíamos refutar o argumento da contribuinte para dizer assim, olha, não, está no prazo. Mas nem isso eu tenho no processo. Entendi. Gustavo, deixa eu ver o Gustavo aí, que de repente ele... Eu acho que essa questão ela vai muito ela se assemelha um pouco ao problema da discussão que é comumente invocado no caso do ágio. Você poder apurar fatos anteriores a 5 anos sem que se opere a decadência, é aquela discussão sobre decadência de fatos pretéritos com repercussão em eventos futuros. Eu não acho que propriamente se trate de um problema de decadência. Concordo que talvez a definição dos efeitos do ADE tivesse que observar o prazo de 5 anos, talvez não por conta do CTN, mas até pela regra geral de 5 anos que tem na lei do processo administrativo tributário federal, que no fim das contas aqui também não vai ter efeito prático nenhum, porque se você desconsiderar agora, e o auto-infração, por exemplo, foi lavrado depois do ADE, inadvertidamente você tem uma decadência em relação aos períodos anteriores aqui. O problema aqui o que a gente vai fazer a partir daqui? Realmente, o contribuinte tinha o dever de guarda desses documentos para além do prazo de 5 anos, e como o Cleós colocou, não tem nenhum documento que fale a data do início da ação fiscal, milita a favor dele uma presunção de que sim, já tinha decorrido esse prazo. Então, assim, o fisco não poderia lastrear o fundamento do ADE na falta de exibição de documentos em relação aos quais os contribuintes não teriam obrigação mais de apresentá-los. Isso, para mim, é tranquilo. Eu só não acho que é uma questão de decadência. A decadência se refere à constituição do crédito tributário, não se refere à prática do ato de lançamento do ADE.
Essa prática, se houver algum prazo sobre ela, para mim não está no CTN, estaria lá na 9.000 e os quebrados, que trata daquele prazo de 5 anos, a prática de atos da administração pública. Então, assim, eu até já li o voto do Cleus aqui para baixo, mas, assim, eu só acho o seguinte, a priori, pelos elementos dos autos, não se poderia lavrar o ADE com base na argumentação de que o contribuinte não entregou os documentos. Aí sim, aí realmente o ADE faltaria o ADE prova daquele fato que ele diz ser suficiente para caracterizar a atividade vedada. Mas... Gustavo, uma observação sobre essa sua intervenção, mas nós temos uma regra específica para o caso, né, que é o parágrafo único do 195, né? Então não precisaria da 784. Sim, mas ele vai tratar do dever de manter guarda, ele não vai falar de decadência. Ele vai falar olha, você tem que manter durante o prazo decadencial. Beleza, não tem dúvida. Mas decadência da prática do ato da DE, eu não acho que exista. Ele poderia praticar. Se ele tivesse restringido os efeitos até 2013, a gente não estaria com discussões aqui, porque 2013 é a data da dissolução da empresa. Então, assim, eu não acho que exista uma decadência da prática do ato de ADE em si, da emissão do ADE em si. O que há não posso exigir da empresa a exibição de documentos além do prazo de 5 anos. Então, mas essa a gente deve guardar. No meu voto, Gustavo, o que eu sustento não é a decadência do ADE, que acho que era a linha que o Matosinho estava sugerindo, né, do caso dele. O que eu estou sustentando aqui é que a fiscalização, em razão de toda a falha processual, não poderia exigir do contribuinte a entrega de livros fora do prazo de 5 anos, que é o que o contribuinte está alegando. E aí, mesmo assim, foi baixado o ADE. Nesse caso, eu concordo. Eu só acho que aqui você está falando de decadência. O ADE não se submete, ao meu ver, ao prazo do 150 nem do 173. Mas não fala de decadência do ADE. Onde está aí? Decadência do ADE? Você fala em decadência do dever da possibilidade. Mas não é do ADE. No penúltimo parágrafo aí, você fala, isso implica no reconhecimento da decadência do direito de fiscalizar a contribuição. Eu também acho que não existe essa decadência. É isso que a gente está dizendo, que não existe. Então tudo bem, aí nós estamos divergindo desse ponto, tá? Tudo bem, mas não é do ADE, não estou discutindo. O fisco pode, ele pode. Agora, ele não pode exigir documentos que eu já não tenho mais a obrigação de guardar. Okay. A nossa divergência é com relação à aplicação do termo decadência em relação à exigência que o fisco poderia fazer de apresentação dos livros, né? Que, na opinião sua, isso não é exatamente... Essa questão é exatamente igual ao do ágio. Exatamente igual ao do ágio. O ágio, o contribuinte vira e mexe, ele sustenta, não, você não poderia analisar fatos ocorridos há mais de 10 anos. Não, eu posso. Posso por quê? Porque ele tem efeitos em eventos futuros que não se concluíram e que se iniciaram quando já começou uma ação fiscal. Então, não haveria uma decadência aí, a jurisprudência do CARF nesse sentido é passiva. Agora, de fato, você tem razão. Se não há prova no início da ação fiscal e passou-se os 5 anos, seja contado pelo 150, seja pelo 173, eu não tenho que exibir o documento. Então, eu não posso virar e falar assim, vou lavrar o ADE porque eu acho que houve cessão de mão de obra e o contribuinte não trouxe prova para elidir esse meu achismo. Bom, aí não dá. Aí eu concordo contigo. Entendeu? É só uma questão, talvez, geralmente burocrática aqui. Ok, Gustavo. A Fabiana tinha erguido a mãozinha, daí baixou, o Paulo também. Paulo? Eu vou muito nessa linha aí do que o Gustavo falou, né? Eu acho que as coisas têm que ser bem distinguidas. A Fazenda poderia revisitar esse período aí de 2010 se ela tivesse provas autônomas, que não as provas que ela estava exigindo do contribuinte, e o contribuinte aí se eximia de apresentar por conta do transcurso do prazo de 5 anos. Ela poderia emitir o ADE e esse ADE não poderia mais embasar um lançamento, aí sim, por conta da decadência em relação aos anos de 2010, mas poderia embasar um lançamento nos anos não atingidos pela decadência. Então, assim, quanto a isso, não haveria óbice. Ela poderia fazer essa exigência, ela poderia até exigir do contribuinte um livro, e o contribuinte se eximir de apresentar com base na legislação que diz que ele só teria a obrigação de guardar pelo prazo de 5 anos. E aí seria o ônus da Fazenda de constituir outros elementos de prova para comprovar aquilo que ela está alegando. Né? Mas não haveria nenhuma impossibilidade em essa comprovação ser
da infração ser de um período anterior a 5 anos. Só não poderia constituir crédito tributário, mas isso poderia causar reflexos em períodos posteriores, e aí sim ela faria o lançamento. Então, acho que em relação a essa primeira parte aí do voto, né, eu discordo em relação a isso daí. A gente poderia analisar a questão de há outros elementos de prova, a fiscalização consegue comprovar que o contribuinte desempenhava a atividade de cessão de mão de obra ou não. Né? Eu acho que é isso que deveria ser analisado. Ok. Flávio. Com o risco de falar uma bobagem, mas, enfim, eu acho que a grande discussão aqui é o seguinte: o ADE, ele pode ser embasado tão e somente pelo fundamento que não houve entrega dos livros? Não pode, porque a fiscalização já não poderia mais pedir aqueles documentos para o contribuinte. Haveria ali nos termos lá do 195. O contribuinte não teria mais obrigação de guarda daqueles livros. Então, o ADE não pode ser embasado nisso. Aí, nessa linha, e é isso que eu tenho que concordar, não com todos os termos que o Cleus colocou aqui, mas eu tenho que concordar com ele. Se o ADE está baseado que ele não entregou o livro, mas qual outro elemento, Paulo, que ele trouxe? Tem outros elementos lá, assim, ele se baseia em outras coisas, outros fatos. Mas um dos motivos principais um dos motivos é esse, sem dúvida, um dos motivos é esse. Aí, pô, se você motiva a expedição de um ato administrativo, que é o ADE, com base numa informação de que o contribuinte não tinha que te prestar, ou não tinha obrigação de te prestar, esse ato está com um vício. Concordo com o Cleus. Então, enfim. Gustavo. Não sei se foi Gustavo ou André que pediu. André queria primeiro. O que está me chamando a atenção também, diante dessa discussão toda, é que a data do ADE é 26 de janeiro de 2016 e os efeitos da exclusão são a partir de 1º de junho de 2010. Então tem uns 6 anos aí, né? Só isso, está me chamando a atenção. Mas nesse caso, André, que não teria problema. Estaria aplicando os artigos 29 o 29 não e o 30. teria problema, então. Uma coisa é o efeito, outra coisa é ele constituir o crédito tributário decaído. Ele pode falar que tem efeito a partir de 2010, mas ele constitui dentro do prazo decadencial. É isso que você ia falar, né, Paulo? Acho que uma coisa é ter um efeito, mas pode ser. Na prática esse efeito não vai dar em nada, porque ele só pode constituir os últimos 5 anos. Mas eu insisto, eu acho que há um vício aí na... Só para contextualizar aqui, antes de passar para o Gustavo, nesse ponto aqui você está reconhecendo nulidade do ADE? É isso? Nulidade do ADE. Nulidade do ADE. E ultrapassado isso, se acolhido, morre aqui. Não, tem outros argumentos, presidente. Se você considerar nulo, se a maioria considerar nulo, morre aqui. Mas acho que essa não é a única nulidade, tem outras. Mas uma basta, né? Se acabar, se não tem ADE, não tem. Acabou a discussão, Cleus. Aí para ali. Não, calma. Não, o ADE tem 2 nulidades. É que esse é o primeiro ponto do voto. Por isso que eu proponho que a gente analise no conjunto, porque ele tem 2 nulidades, na minha visão. Mas independente de qual foi acatado, ou se for acatado as duas, vai acabar o ADE. Se acharem que é por aí, morre por aí. Mas depois você fala em ausência de provas, o próximo tópico. Então, me parece que é o mérito dele. Aí não seria nulidade, seria uma invalidade por falta de prova. Aqui você está buscando uma nulidade assim, olha, pelo que tem aqui, não tem materialidade. Aí eu não sei se o colegiado está... É que a nulidade, veja, o contribuinte não alegou isso como preliminar de nulidade. O contribuinte fez alegações só de mérito. Então, por isso que eu estou enfrentando o problema no mérito. Tá. Agora, o problema é de nulidade. Então, de repente, a gente segue com o seu voto até o fim para a gente poder decidir. O problema é de nulidade. Gustavo. Para mim, nulidade não há. Porque é o seguinte, se meu ADE está lastreado na falta de exibição de documentos pelo contribuinte, então o fato é improcedente. Você não tem uma nulidade formal. Nulidade formal haveria, sim, na hipótese do parágrafo do que o Cleus vai examinar mais embaixo. O cara vira e fala, não, houve formação de grupo econômico. E aí ele indica o problema da cessão de mão de obra. Beleza, aí você tem um erro de indicação do fundamento de direito
isso gera nulidade. Agora, aqui em cima, pelo que eu estou expondo, pelo menos pela minha premissa, não há decadência do direito de examinar livros e documentos. Decadência não tem a ver com nulidade. E eu não posso lastrear o meu ADE no argumento de que o contribuinte não exibe documentos. Mas isso gera nulidade? Não, isso gera improcedência do ADE. Isso não é nulidade. É por isso que o Cleus até concordo com o Cleus, tem que analisar tudo, porque aqui embaixo ele vai analisar o mérito. Mas não há nulidade para mim aqui em cima. Beleza, então vamos seguir, então, Cleus. Para a gente ter uma visão geral, aí de repente, Laria. Muito bem. Então, item 2.2, da ausência, perdão, está aqui no plural, da ausência de provas da prática da infração. A recorrente foi excluída do Simples Nacional porque teria praticado atividade vedada, qual seja, a cessão de mão de obra, o que viola o artigo 17.12 da Lei Complementar 123. Para chegar a essa conclusão, a auditoria tributária se baseia em fiscalização realizada por fiscais do trabalho nos dias 25 e 27 de maio e 24 e 28 de junho de 2010. De acordo com o relatório de folhas tais, a recorrente teria sido contratada pela empresa Quality, lavanderia, para prestar serviço de cessão de mão de obra no segmento de lavanderia. Essa conclusão se baseava no relato da auditoria trabalhista, que teria constatado que a recorrente possuía 134 empregados e a empresa Quality somente 33. Assim, a Quality se valia da cessão de mão de obra da recorrente para atender à demanda dos seus clientes. Eis os excertos relevantes do relatório. E aqui eu transcrevo, presidente, não sei se há necessidade de ler os fragmentos aqui do relatório que vão nesse ponto aqui. Acho que não. Não? Prossegue o relatório citando literalmente trechos da fiscalização realizada pelo Ministério do Trabalho. E aqui vem mais citações nessa linha. Adiante, informa o relatório a ocorrência de uma audiência realizada entre as empresas e o Ministério Público do Trabalho, em que foram dados os seguintes esclarecimentos. Aí são dados esclarecimentos a respeito do caso. Depois transcreve vários excertos de despacho da Procuradora do Trabalho, com o seguinte teor. Esse aqui, presidente, eu acho que vale a pena ler, pelo menos essa parte que está grifada, porque ela toca no cerne do que motivou a instauração dos inquéritos lá no Ministério Público do Trabalho. Destaca-se que a empresa contratante possui apenas 4 empregados, ao passo que a prestadora possui 134. Aqui tem até um equívoco com relação ao número, né, porque antes falou 33, né, e aqui está dizendo 4. Bom, mas enfim. Afora isso, não obstante não se verifique a identidade de sócios, há nítida relação de coordenação e dependência entre a contratante e a prestadora, configurando o grupo econômico de que cogita o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Então, a Procuradora do Trabalho entendeu aqui que tinha formação de grupo econômico, não necessariamente cessão de mão de obra. Informa o relatório que, para esclarecer a relação da recorrente com a empresa Quality, expediu 2 termos de intimação fiscal, solicitando os contratos de prestação de serviços entre as empresas. A recorrente teria respondido o seguinte, abre aspas, o citado contrato não foi localizado. Alguns documentos foram localizados com o contador responsável pela empresa na época, outros na residência da sócia. E alguns foram descartados devido à baixa da empresa ter sido devidamente concretizada. Alega a fiscalização, volto eu agora para o voto. Alega a fiscalização que, diante dessa resposta da recorrente, abriu procedimento fiscal contra a empresa Quality, intimando-a para fornecer os contratos de prestação de serviços, A empresa respondeu o seguinte, agora sim, abre aspas. Em atendimento a esse termo, essa empresa fez todo o esforço cabível a fim de localizar o citado contrato, mas, infelizmente, toda a tentativa foi frustrada. E que, possivelmente, esse contrato foi descartado, porque não houve renovação e também a própria empresa. Solave, Serviço Limitado ME, abriu o processo de baixa. E após
a devida baixa da empresa, não havia mais sentido permanecer com o referido contrato arquivado. Então, essa intimação foi para a Quality, então, justificar a relação que ela tinha com a recorrente, né? E ela afirmou que não tinha mais os contratos com a empresa recorrente. A fiscalização informa que solicitou as notas fiscais de ambas as empresas, para o que a recorrente teria respondido o seguinte: agora, a fiscalização intimou a recorrente para apresentar as notas fiscais. Em atendimento a esse termo, essa empresa esclarece que, do período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de julho de 2013, não foram emitidas notas fiscais de prestação de serviços para a empresa Quality Lavanderia, conforme pode ser verificado na documentação já anteriormente entregue a esse fisco. E aqui, digo eu, para a mesma exigência, a Quality alegou o seguinte, ou seja, a fiscalização pede para que a empresa Quality apresente as notas fiscais. Aí a Quality responde, abre aspas, em atendimento a esse termo, essa empresa esclarece que, período de apuração, janeiro de 2007 a dezembro de 2009, a empresa não guarda documentos após o prazo devido estipulado por lei. Período de apuração, janeiro de 2010 a julho de 2013, informa que nesse período não houve emissão de notas fiscais da empresa Solave Limitada para a Quality Lavanderia, nem o contrário. Digo eu outra vez. O relatório acrescenta que, analisando os livros diários da recorrente, teria encontrado transferências da empresa Quality para aquela, isto é, para a recorrente, né? Em razão dessas transferências, somadas ao fato de que as empresas não apresentaram os contratos de prestação de serviço e notas fiscais, seria possível inferir que houve a cessão de mão de obra, atividade vedada pela legislação para o optante do Simples Nacional. Com base nesse contexto, propôs-se a exclusão da recorrente do regime, conforme explicado. Ora, se o ponto de partida para a exclusão da contribuinte foi a fiscalização realizada pela auditoria trabalhista, não poderia o ADE embasar-se tão somente em um relatório que se limitou a transcrever excertos da fiscalização realizada por outro órgão. O mínimo exigível de formalidade seriam as cópias das autuações e demais documentos daquela auditoria. Nem mesmo os termos de intimação fiscal foram anexados aos autos, de modo que não é possível conhecer o seu teor. Igualmente, o processo não está instruído com as respostas às intimações fornecidas pela recorrente. A empresa, por sua vez, na defesa, traz cópia integral dos despachos do Ministério Público do Trabalho que determinaram o arquivamento dos inquéritos civis instaurados com base na fiscalização trabalhista, folhas 71 e 73. Os despachos em questão anunciam que, no caso, não houve terceirização ilícita, mas formação de grupo econômico, razão pela qual os inquéritos foram arquivados. Veja-se, e aqui eu transcrevo, trago print dos despachos que determinaram o arquivamento dos inquéritos civis lá no Ministério Público do Trabalho. Eu acho que vale a pena ler aqui, a conclusão. Portanto, considerando que a irregularidade, terceirização ilícita, que ensejou o presente procedimento investigatório não subsiste, proceder-se-á de acordo com o precedente número 12, lá do Conselho do Ministério Público do Trabalho. E aí, os inquéritos são arquivados. Ora, se toda a fundamentação se baseou na prática da cessão de mão de obra, cuja verificação dessa atividade teria sido comprovada, entre aspas, em inquérito civil aberto pelo Ministério Público do Trabalho, com o arquivamento desses inquéritos, a causa não mais subsiste. Note-se que o arquivamento se deu em 2012 e o ADE é de 2016. Embora a fiscalização tributária não dependa da que foi instaurada pelo Ministério Público do Trabalho, exatamente por isso deveriam constar dos presentes autos provas de que a empresa praticou efetivamente a atividade vedada. Nesse sentido, a interpretação sistemática da súmula CARF número 134 deixa claro que o ato de exclusão não pode se fundar em contratos ou outros indícios, devendo a fiscalização tributária comprovar que a atividade vedada efetivamente ocorreu.
Eventual dúvida sobre a ocorrência da atividade vedada milita em favor do contribuinte. E aqui eu transcrevo o enunciado da súmula CARF, que diz a simples existência no contrato social de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade. Eu acho que aqui a súmula se aplica também para o Simples Nacional. Observe-se que a única prova que se poderia considerar mais consistente sobre a prática da atividade vedada é o contrato de folha 141, juntado pela própria recorrente, cujo objeto é, entre aspas, fornecimento de mão de obra especializada para a prestação de serviços de lavagem, locação e administração de rouparia hospitalar para o grupo meridional, fecha aspas. No entanto, há dois problemas, pelo menos, para se aceitar essa prova como válida. O primeiro é porque foi juntada pela própria recorrente em sua defesa, o que poderia caracterizar violação ao princípio do direito do acusado de não produzir prova contra si, nemo tenetur si se detegere, utilizado, neste caso, por extensão. Ressalte-se que, além de constar do inciso 73 do artigo 5º da Constituição Federal, o princípio citado está previsto no Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 8º, parágrafo 2º, a linha G. Outro problema, e mais grave, é que o contrato data de 1º de abril de 2009, período em que, em tese, não poderia a empresa ser auditada em razão da decadência, conforme explicado no item 2.1 deste voto. Para tentar comprovar a prática de atividade vedada, a fiscalização utilizou, entre aspas, contexto probatório, consistente nas omissões da empresa em atender às intimações fiscais e à verificação da escrituração contábil, de que houve transferências bancárias da empresa Quality para a recorrente. Mas não consta dos autos tal escrituração fiscal, e nem as intimações. Sobre este ponto, o fundamento para a exclusão talvez fosse a hipótese do artigo 29, inciso 2, da Lei Complementar 123, que estabelece, artigo 29, a exclusão de ofício das empresas optantes do Simples Nacional dar-se-á quando, inciso 2, for oferecido embaraço à fiscalização caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio de força pública. Digo eu agora. Ocorre que toda a fundamentação legal para a exclusão se baseou na prática de atividade vedada, cessão de mão de obra, cuja prova trazida aos autos é insuficiente, pois fundada em excertos da fiscalização e inquérito civil do Ministério Público do Trabalho, que restou arquivado, e suspeitas de que os pagamentos realizados pela empresa Quality tiveram como causa cessão de mão de obra. No mais, não compete a este CARF, a fim de manter a exclusão, alterar a fundamentação legal do ADE, para a hipótese do artigo 29.2, pois isto implicaria em injustificável violação da ampla defesa, que levaria à nulidade da decisão, conforme Decreto 7235, artigo 59. Concluindo, diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, voto por dar provimento, anulando-se a decisão recorrida integralmente. Esse é o voto, presidente. Ok. Algum debate aí? Podemos avançar aí na decisão. Ele está dando provimento ao recurso, várias fundamentações aí trazidas, em especial a falta de comprovação do exercício da atividade vedada. Paulo. Eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, tá? Porque eu tenho uma série de divergências em relação à fundamentação do voto, a começar da parte final, né, que eu não acho que há nulidade em momento algum. Eu acho que o que há aqui é realmente falta de provas. O ato declaratório é baseado no relatório que não traz provas
daqueles fatos que fundamentam a exclusão, né, que seria justamente a questão da cessão de mão de obra. Mas eu acho que, por exemplo, a questão do arquivamento do inquérito civil público não tem efeito em relação à constatação que teria sido feita lá pelo Ministério do Trabalho, que teria começado, né, originado a constatação do fisco, desde que tivessem sido trazidas as provas. Mas, por exemplo, a própria menção ao contrato, o contrato não é trazido, depois é trazido pela recorrente, e aí também eu discordo do relator, eu acho que o fato da recorrente ter trazido não viola essa garantia dele de não produzir provas. Ele que produziu, ele não estava obrigado a produzir, mas ele produziu. Mas a fiscalização já deveria ter trazido esse contrato, ela alega que na escrituração da Quality havia essas provas desse pagamento, ela não traz esses documentos, né? Em relação até existe o processo apenso, e que foi o processo do lançamento, e lá no processo apenso dá para ver que essa fiscalização, na verdade, ela ocorreu em 2015, desde julho de 2015. Lá, sim, estão todos os documentos da fiscalização, mas eles deveriam constar desses autos aqui, que foram os que motivaram a exclusão. Então, a minha conclusão para dar provimento é porque não há provas de que a empresa desempenhava essa atividade de cessão de mão de obra. Esse contrato que você considera válido não é suficiente? Não, aí eu acho que não, porque aí justamente tem um contrato de 2009, o próprio contribuinte alegou, não é nem desse período aí, né, porque a exclusão é a partir de 2010, então ele não é contemporâneo, e é apenas um documento isolado ali. Ok. Só uma pergunta, eu não sei, para vocês examinarem. O ADS cita um processo, esse processo que ele cita no final aqui do artigo 1º. Qual é o número? 15.586, 720.019, 2016-85. Esse processo é da fiscalização? 720.019 é esse que a gente está julgando aqui. É esse. É o próprio, tá. É o próprio. Gustavo. Presidente, eu realmente também... Você vai fazer a declaração de voto? Vou, porque minhas divergências são muito grandes. Eu preciso explicitar. Eu também vou pelas conclusões aqui. Como pontuado pelo Paulo, eu acho que não há. Eu entendo porque o Cleus fala até de nulidade, até na emenda dele está nesse sentido, de que haveria um descompasso entre os fatos e os fundamentos de direito. Isso poderia, sim, à luz da teoria dos motivos determinantes, gerar uma nulidade, mas o ato declaratório ele não se lastreia no problema da formação do grupo econômico para sustentar a exclusão. O fisco poderia até ter pretendido fazer a exclusão aqui, porque para mim está clara que a estrutura societária segregou, botou uma como a administração e a outra como prestadora de serviço. É mais que usual nessas empresas que objetivam refugiar as limitações de valores em relação ao simples. Mas, assim, não foi isso, né? E também não foi esse o motivo alegado na ADE. Concordo também que aqui não há violação ao princípio ao direito de não produzir prova, quem trouxe a prova foi o contribuinte. Eu acho que o problema é de falta de prova. O contrato, Matosinho, além dele ser de data anterior à data em que eles consideraram que teria ocorrido a prática da atividade infracional, eles só falam o seguinte, que a recorrente vai prestar o serviço para o hospital. Em momento algum há, pelo contrato, sequer aqueles requisitos de subordinação da mão de obra da recorrente à quality, ou seja, se fosse analisar o mérito do próprio contrato, seria difícil você caracterizar a existência de cessão de mão de obra. Então, assim, eu acho que é uma questão de falta de prova, objetivamente. Eu não concordo com o Paulinho, eu acho que a manifestação do MPTE aqui é suficiente, porque o ADE está lastreado nesse inquérito, e esse inquérito foi arquivado. Ele não está lastreado em nada mais. Né? Ou seja... Gustavo, não é inquérito não, é na fiscalização do MPT, do Ministério do Trabalho. Arquivado pelo MPTE, cara. Não. O que foi arquivado é o inquérito do MPT, Ministério Público do Trabalho. A fiscalização foi do Ministério do Trabalho.
Pois os documentos do Ministério da Fiscalização do Trabalho foram para instruir o inquérito do MPTE. Sim, cara, o cara fala distintas, esse texto, o órgão responsável e competente fala totalmente que não havia sancionamento. Assim, enfim, tudo bem, de qualquer forma, eu concordo que não há prova, eu acompanho o relator, mas não para decretar nulidade. Eu acho que falta prova, ponto final. Tá? Então seria uma improcedência, se é que existe essa expressão da ADR. Porque no fim das contas dá na mesma, né? Só para esclarecer aqui o termo que você utiliza aqui, Cléus, você dá provimento no mérito, anulando-se a decisão recorrida ou reformando-se? Porque anular, me parece assim, você está dizendo que ela é inválida. Na verdade, você está reformando. Reformando, perdão, aqui foi um equívoco. Eu vi ele falar em nulidade aqui, eu não sei se você está falando várias vezes em nulidade, tirando aquela primeira parte que eu entendi que ele estava falando em nulidade, mas depois ficou claro que não. Ele não fala expressamente em nulidade, ele fala em invalidade e tal, mas tudo... Não, ele invoca o 59. Inclusive invoca o 59, presidente, do decreto 7235. Ele está decretando a nulidade do ADE. Não, mas quando eu invoco o 59 do 7235, é um argumento que eu utilizo para defender o fato de que nós não poderíamos aqui no colegiado... Se a gente fizesse uma alteração, criaria uma violação. É isso que ele diz. Ele não está dizendo. Ele não está falando de nulidade. Dispositivo, presidente, para reformando, porque realmente foi um equívoco meu ter falado anulando a decisão. Então, assim, eu estou acompanhando o raciocínio de vocês, é mais no sentido de ausência de prova. Mas eu não vi, não sei se posso estar errado, ele falando em nulidade. Mas, enfim, então você acompanha pelas conclusões também, Gustavo? Sem declaração de voto. Ok. Ricardo. Eu também acho muitos problemas aí nesse caso, também não identifiquei a documentação que firmou a prova. Acho que estamos gastando muito tempo, porque no final das contas, os outros dois processos que eu confirmei aqui, o contribuinte desistiu. Muito provavelmente, ele vai ganhar aqui, mas não vai ter feito nenhum. Né? Ele vai se retornar ao simples, mas o auto de infração foi lavrado e ele já desistiu de discutir, parcelou. Né? Então, e provavelmente essa empresa não tem mais nenhuma outra implicação, porque ela já foi encerrada em 2013, né? Então, a fiscalização realmente cometeu várias falhas, mas eu não concordo com as ponderações do Clélcio, em diversos pontos aí do voto dele, questão da decadência e outros pontos. Então, eu vou acompanhar também pelas conclusões. Forte na questão da ausência de prova da atividade, é isso, né? Sem dúvidas, principalmente. Ok. Flávio. Presidente, na mesma linha que o Ricardo está levantando, enfim, tem alguns pontos que me incomodam um pouco, viu, Clélcio? Não pessoalmente, é muito mais tecnicamente que uma divergência na questão da decadência. Eu acho que eu entendi depois que a gente esclareceu aquele primeiro ponto lá, mas até para um conforto meu, para outras decisões, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões e para dar provimento para o recurso voluntário nesse sentido de ausência de prova que embasa para embasar o ADR. Perfeito. André. Esse processo ele é um pouco ao contrário, né? Nesse caso, não foi o contribuinte que teve que comprovar que não exerceu a atividade vedada, mas, na verdade, a motivação do ADE ela não está comprovada nos autos. Eu também acho que assim, tem que dar provimento. Eu discordo dos argumentos colocados pelo Clélcio, eu voto pelas conclusões e, sem dúvida, fundamentando pela falta de provas que comprovem essa motivação do ADE. Ok. Fabiana? Tudo que eu pretendia falar já foi dito. Eu também discordo da fundamentação, eu ia chamar atenção à questão de anulação da decisão recorrida, acho que não é o caso, acho que é de reforma mesmo, e voto pelas conclusões por falta de prova da atividade vedada. Eu vou acompanhar a
A divergência quanto aos fundamentos, Clécio, também, assim, considerando alguns pontos, né, alguns aspectos, assim, que ensejariam uma outra discussão, mas que não viria ao caso, porque, de qualquer maneira, eu concordo com o provimento, e eu acho que aí dá para resumir bem a posição do colegiado nessa de ausência da prova da materialidade ali do ADE, né, do exercício da atividade vedada. Então, tendo em vista esse posicionamento, solicito que você, ao final do voto, sintetize esse posicionamento do colegiado, né, como o motivo determinante, né, do colegiado, né, que você também usa ele, mas, então, esse é o que o colegiado utilizou para dar provimento. No sentido só não entendi uma coisa, aliás, duas. A primeira é com relação como fica a discussão em torno da decadência. Só para poder, eu não quero voltar ao debate, presidente, o assunto já está concluído, mas é apenas para justificar melhor ainda o argumento do meu voto. Quando eu invoco o artigo 195 do CTN, de forma alguma eu estou fazendo qualquer tipo de relação com a Constituição do Pré-Tributário. Estou me referindo ao Instituto da Decadência no seu sentido acadêmico. Conceito de decadência é perda de direito. Então, a Fazenda perde o direito de examinar os livros do contribuinte depois de decorrido determinado lapso temporal. É isso. Então, não tem nada a ver com a Constituição do Crédito Tributário. A outra coisa é o seguinte, que eu não entendi. Como fica o ADE? O ADE é válido pela conclusão do colegiado? Não, cancela-se. Dá provimento ao recurso para cancelar o ADE, por falta de provas do motivo que determinou a sua edição. Essa é a conclusão do colegiado. E qual é a diferença da conclusão que eu cheguei? Não, a conclusão, exatamente, todo mundo concorda com a sua conclusão. Só que no caminho você fez várias considerações, e aí tem nuances que alguns não concordam em termos de conceito. É isso que eu não estou entendendo. Essa da decadência, por exemplo, é um caso. Tem várias questões que foram colocadas aí, Clécio. Eu entendi a sua visão, todos entenderam, mas numa leitura inicial, cada um pode fazer a interpretação que extrai da leitura. Então, nesse sentido. Fala, Gustavo. Não, Clécio, para deixar claro o que você tem que colocar lá, porque você, por exemplo, não examinou o contrato porque ele estaria abrangido pela decadência. Eu não concordo. Ele pode ser examinado e ele foi exibido. Só que ele não é prova. É isso. Mas aí eu não concordo. Ok, mas aí que o privilegiano é o colegiado. Não, mas aí você não precisa trazer ponto por ponto. Você fala assim, olha, em que pese o meu entendimento, o colegiado me acompanhou pelas conclusões, uma vez que restou demonstrado que não tem provas para embasar o ADE. Ponto, é um parágrafo. Quando é votar de toda o restante da minha argumentação. É isso. Quando a maioria fala que votou pela conclusão do relator, está lá no regimento, o relator vai pegar. Então, qual é a conclusão? Da minha conclusão, qual o fundamento que levaram vocês? A convergência foi toda nesse sentido. Só nesse ponto. Não importa o que você colocou em outros e o que você defende. O colegiado votou por esse motivo. Bom, é só isso que você tem que registrar. Nós não estamos discutindo, não vai validar nada. Colegiado, então, deixa eu ver se eu entendi, presidente. Colegiado... Não, peraí, Leo, não, você vai colocar todo o seu voto, lá no final você tem que pese o meu entendimento, tal, o colegiado me acompanhou pelas conclusões, uma vez que entendeu pela ausência de provas para embasar o ADE. Acho que é isso, né? Não, mas espera lá só um pouquinho, porque não é em que pese, porque ele também considerou sem prova. Então, assim, apesar das várias razões que eu trouxe para o colegiado, que no meu entender seriam suficientes para invalidar o ADE, ou reconhecer a invalidade do ADE, o colegiado se pronunciou, acolheu, a conclusão de dar provimento ao recurso em função da falta de exclusivamente, prova. Exclusivamente por causa da prova, é isso. Exclusivamente por causa da ausência de provas. Bom, no dispositivo do voto, isso? Antes do dispositivo. Último parágrafo. Antes do dispositivo. O dispositivo daí voto por dar provimento para reformar a decisão recorrida, está perfeito. Entendeu? O último parágrafo depois de tudo que você escreveu. Ô, Cleuso, no início eu também tive dificuldade para citar, mas... uma síntese, é o regimento que... Porque senão ficava assim, o contribuinte ganha ou perde, mas ele não sabe por que a maioria diz que votou pela conclusão, mas e aí? Mas e por que eu ganhei ou por que eu perdi? Então, por isso o regimento veio
E antes tinha até a coisa de dar um voto vencedor para que se esclarecesse. Agora não, o próprio relator sintetiza a posição do colegiado. Então por unanimidade de votos, dá provimento, votando, né, acho que os 7 pela conclusão do relator. Eu vou relacionar. E eu vou apresentar a declaração de voto. E o Paulo apresenta a declaração de voto. Veja se ficou bom assim, ó. Então, o último parágrafo antes da conclusão. Em complementação aos argumentos expostos, o colegiado entendeu que o ADE é inválido por ausência de provas. Entendeu que é inválido exclusivamente pela ausência de provas. Acho que seria isso, né? O Paulo tinha colocado exclusivamente. Que o motivo preponderante para a invalidade do ato... Né? É a ausência de provas, isso. Preponderante, acho que preponderante é... do exercício da atividade vedada, né? Bem, então ficou assim. Em complementação aos argumentos expostos, o colegiado entendeu que o motivo preponderante para a invalidade do ADE é a ausência de provas do exercício da atividade vedada. Correto, acho que tá bom, né? Desculpa, sem querer ser chato. Ao invés de preponderante, podia ser determinante, né, talvez. Porque preponderante parece que a gente está concordando que é alguma outra coisa, né? A gente põe exclusivamente ponto, porque exclusivamente não tem fundamento nenhum outro. Porque daí a gente não se isola, é esse fato. Todo mundo se apegou nesse fato da falta de prova. Determinante ou exclusivamente? Exclusivamente. Eu disse que era polêmico. Esse caso é realmente... Eu sempre digo que aqui no CAF, todo dia a gente vai ter novidade. Mas é engraçado isso, né, que dentro do que o Ricardo colocou, é que a gente fica... Bom que o nosso colegiado aqui debate, discute, mas, no final das contas, essa empresa aí, ela mesmo tá nem aí para essa decisão. Nem sei se mais existem as pessoas. Cara, não sei não, porque ela não deve ter quitado o parcelamento ainda. Se ela quitar, ela tem direito à repetição. E será que ela exige? Ela fechou em 2013? Mas é pessoa física. Tem um dono, e essa lavanderia aí acho que existe ainda. É a dona do... Acredita mesmo que esses caras estão correndo atrás de alguma coisa? Mas senão ela teria desistido aqui também, cara. Eu não quero atemorizar vocês, mas tem um pior que esse, que a gente já vai decidir. Vamos em frente, então, gente, porque estamos atrasados aqui. Sandra Maria Bino, próximo item, 53, relatora Andréa. Presidente. Prometeu que era fácil. Oi. Sim. Tá, o próximo é simples, então. Eu 6h30, eu vou ter que me despedir de vocês. Não, a gente para antes, mas acho que não, a Andréa falou que era simples. Esse não tem muita polêmica, não. Não, tranquila, que eu achei que pelo que Deus falou. E não era só a atividade, é só a opção da empresa, que era simples. Ô, Matosinho, só veio a questão da gravação aí, porque vai dar 6 horas e... É verdade. Eu já li o voto da Andréia e eu estou de fone de ouvido, eu vou só aqui do lado. Eu estou ouvindo, pode continuar. Roberto, apoio. Você quer interromper a gravação? Vou interromper, presidente. Para a gente reiniciar. Então, ele interrompe e a gente recomeça.